Oi, aqui é a Mari do Chá de Prosa e hoje eu vim gravar mais um Drops HQ. No Drops HQ de hoje eu fiz algo que faz muito tempo que eu queria fazer. Eu li HQs do Neil Gaiman. E vocês falam muito do Neil Gaiman em vários canais, principalmente no Pipoca Musical, que é um canal que eu acompanho bastante, da Raquel. Ela fala muito de Neil Gaiman também. E eu sempre quis ler mais do Neil Gaiman. Essas não foram as primeiras obras dele que eu li, mas foi a primeira vez que eu tive contato com os quadrinhos dele. E eu tava muito ansiosa pra isso. Meu amigo me emprestou uns quadrinhos que ele tinha em casa pra eu ler e eu vou comentar um pouquinho pra vocês sobre os quadrinhos do Neil Gaiman que eu li. Primeiro de tudo, eu queria comentar sobre a primeira obra do Neil Gaiman que eu li na vida, que foi O Oceano no Fim do Caminho. Essa obra foi bem importante pra mim porque eu tive contato com a narração do Gaiman. Eu achei que ele tem uma narração muito nostálgica, uma narração que remete muito ao passado e faz a gente ficar muito saudosista em relação às coisas. Eu tive contato com algumas outras obras do Gaiman, por exemplo, Coraline é uma obra que eu gosto muito, mas os quadrinhos do Gaiman eu li só pela primeira vez agora. E os quadrinhos dele que eu li foram esses dois aqui, emprestados pelo meu amigo Jonas, que foi a mesma pessoa que fez pra mim essa caveirinha aqui. O Jonas tem uma página no Facebook de action figures que ele faz, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês darem uma olhada depois. Além disso, ele é muito fã de quadrinhos e de Gaiman. Então, o primeiro HQ do Gaiman que eu li foi o Criaturas da Noite. Essa HQ inclui duas obras com o roteiro do Neil Gaiman e ilustração do Michael Zulli. A primeira delas é O Preço e a segunda é A Filha das Corujas. A primeira história dessa HQ é O Preço. Ela é narrada em primeira pessoa por um homem e conta a história de uma família que acolhe gatos de rua. Em um determinado momento aparece um gato preto na casa deles e esse gato preto nunca teve nome, ele só fica pra fora da casa e ele começa a aparecer muito machucado todos os dias de manhã. A família, achando que algum dos outros gatos está batendo nele, resolve proteger o gato trancando ele no porão por algumas noites. E no tempo em que o gato fica trancado no porão, ele fica sem machucados, mas algumas coisas bem estranhas começam a acontecer com a família, algumas coisas bem ruins. Lógico, ninguém remete isso ao gato, e depois de um tempo, como ele fica bom de saúde, o dono resolve colocar ele pra fora e ficar uma noite observando pra ver o que é que acontece com esse gato, quem é que tá batendo nele. O desfecho da história é um desfecho bem surpreendente, um desfecho bem emocionante, e apesar de ser uma narração super curta, foi uma história que me cativou muito. Como eu tenho os gatos aqui em casa, eu fiquei bem encantada com essa história. Eu gostei muito das ilustrações, eu achei que os detalhes delas são muito boas e a narração, a história, apesar de ser curta, é uma história que cativa a gente muito fácil. A narração do Gaiman, eu tive a mesma impressão no quadrinho do que eu tive com a narração dele em prosa. Ele tem uma narração que conquista a gente, que faz a gente se sentir muito em casa. Então eu gostei bastante dessa primeira história, ela foi a minha história favorita das duas HQs que eu li. A segunda história dessa HQ, ela se chama A Filha das Corujas, e ela conta a história de uma garotinha que foi encontrada abandonada e na mão dela ela agarrava alguns restos mortais de corujas. E as pessoas do vilarejo, as pessoas que encontraram essa menina, elas começam a ter medo, achando que tem alguma coisa estranha com essa menina por ela estar agarrada em corujas, e elas começam a falar que ela era filha das corujas. Os cidadãos de bem, então, do vilarejo resolvem trancar a menina em um antigo convento sozinha, e a única pessoa que cuida dela é uma freira que vai lá levar comida pra ela, mas ela também não é muito afim de ajudar não, ela ajuda porque ela precisa ajudar. Então só cidadãos de bem nesse vilarejo da história. Quando a menina cresce, essa freira morre e ela acaba ficando largada à própria sorte. E ela é uma pessoa muito bonita, uma menina de uma beleza muito forte, e isso acaba se espalhando pelo vilarejo. E acontece uma coisa bem ruim com ela, uma coisa que me deixou bem desconfortável. E também tem um final surpreendente na história. Eu achei essa história mais fraca do que O Preço, mas não ruim. É que O Preço é uma história muito legal mesmo, perto da Filha das Corujas. Mas eu gostei muito da proposta desse quadrinho de envolver duas criaturas de hábitos noturnos que tem muito misticismo em cima, que são os gatos e as corujas. E a narração, o desenvolvimento, as ilustrações, é tudo muito bem feito. A segunda HQ não me conquistou tanto quanto a primeira, mas mesmo assim ela é uma obra muito interessante. Ela é A Paixão do Arlequim, escrito pelo Neil Gaiman com ilustrações de John Bolton. Em A Paixão do Arlequim, a gente tem contato com vários elementos de comédia dell'arte, que é uma coisa que eu não conheço muito bem, mas justamente para ajudar os leitores que não têm tanto contato com comédia dell'arte, o Gaiman incluiu no final da obra um glossário e uma pequena explicação do desenrolar de uma história de comédia dell'arte, quem são os personagens, a origem. Isso ajuda muito no entendimento da história e no entendimento das referências do autor quando ele resolveu criar A Paixão do Arlequim. E qual é o enredo dessa HQ?
a gente tem contato com o Arlequim. Ele é uma criatura de aparência humana, mas ele não é totalmente humano, porque ninguém consegue vê-lo. E ele se apaixona por uma menina, por uma moça, e ele dá o coração dele pra ela. Depois que ele dá o coração pra ela, ele começa a seguir ela por aí pra ver o que ela vai fazer com o coração dele. E ele é bem intimista, essa história é uma história muito intimista. Ele se trata do ponto de vista do Arlequim, ele vai explorando o que ele sente pela mulher, quais são as relações dele, o que ele acha dos outros personagens da história. E o final também é um final que muda bastante. Eu senti muito isso nas 3 histórias do Neil Gaiman. Ele gosta de uma reviravolta assim no final, pelo que eu pude observar, mas lógico, vocês conhecem bem mais da obra dele do que eu, vocês vão poder me falar aqui embaixo se isso é algum tipo de padrão na obra dele, mas é uma coisa que eu gostei bastante. E eu gostei do final dessa história. Eu achei que ela ficou um pouquinho extensa, apesar de ser uma HQ pequena. Ela é uma história bem simples e que poderia ter sido tratada talvez em uma HQ dividida com alguma outra história, como foi o caso do Criaturas da Noite. Mas, outra recomendação, é muito legal pra quem gosta de HQ e até pra quem não tem muito conhecimento de HQ que nem eu. Foi uma leitura bem interessante, uma leitura bem rápida, lógico. Eu li as 2 em uma noite e foi uma coisa bem enriquecedora pra mim, porque eu pude conhecer mais sobre o trabalho em HQ do Neil Gaiman. E ainda por cima tive contato com um pouco dos elementos de comédia dell'arte e acabei aprendendo um pouquinho sobre isso também. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ele saiu bastante daquela primeira proposta da Drops HQ de leitura de mangás, mas eu tive a oportunidade de ler essas 2 obras do Neil Gaiman e eu gostei bastante. Então, espero que vocês tenham gostado também dessa recomendação de HQs. Se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e clica no sininho para você receber notificações de vídeos novos, dá like e comenta aqui embaixo quais outras HQs eu podia ler e comentar na Drops HQ, quais são as HQs preferidas de vocês e se vocês já leram essas 2 HQs do Gaiman e o que vocês acham da obra dele. Um beijo, eu vejo vocês no próximo vídeo, tchau, tchau!